Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando a física, porque no ensino médio a gente tem uma certa válvula de escape, né? Onde hora ou outra a gente se sente cheio de raiva, né? Porque a gente não recebe para estudar. Muitos de nós somos pobres, né? E estar naquele ambiente, às vezes, ambiente de sala de aula, às vezes é uma droga, né? Às vezes é alucinógeno, às vezes é pesado. E aí a gente olha para a professora, como não consegue entender, intercalar, ter cognição forte para continuar aquela prece, aquela apresentação toda, porque a gente está tão pesado que a gente acaba falando assim: porra, mas para que eu tô aprendendo isso? Eu nunca vi ninguém usando isso, né? Quem que vai usar isso? Para que Para que eu tô aqui, né? Para que a gente está aqui aprendendo esse tipo de coisa? Que merda, né? E eu sinto muito, mas acontece até mesmo nas famílias de qualidade é, qualidade financeira, vamos dizer assim, né? As famílias boníssimas aí. Acontece com todos, né? Porque de fato, né, é intrigante. Às vezes, de uma hora para outra, a gente é apresentada uma coisa que a gente pensa assim, cara, mas o que eu vou fazer com isso, né? Será que eu vou trabalhar, eu vou usar isso? E é na maioria das vezes, a ciência que a gente aprende é uma noção. É noção do homem que tenta saber sobre o próprio homem nas suas várias relações com o meio exterior ao homem. Então, o conhecimento, de alguma forma, é o homem se preparando para se vestir ou se revestir das várias módulos de habilidade de habitar e reconhecer o meio extra-humano. Porque tudo que é extra-humano envia sinal pro intra-humano, né? Ou seja, interno. A gente se considera humano, mas a gente é animal. Somos animais. E aí, quando a gente começa a captar um monte de coisa, inclusive informações complexas que outras pessoas falam e fazem, né? Nas suas imersões de capacitação e habilidade, treino, né? Aquela coisa toda deslocada, né? Pessoas magérrimas e tudo. Todos esses treinos que vêm de família, vêm de DNA, genética, entre aspas, né? Que eu, na minha opinião pessoal, isso não é tão grande quanto o trabalho das relações, né? O aprendizado, propriamente disso, né? Então, dentro dessa perspectiva, ciência é para isso, né? Só que às vezes, de fato, se você pegar uma merda e colocar diante de várias coisas extraterrestres, né? Você compôs uma merda e colocar essa merda
em diversas coisas extracorpóreas, as coisas vão virar uma merda mesmo. E de fato, a física pode virar uma merda. Não só a física, a ciência pode virar uma merda. Como diversas vezes vira, né? No sentido da percepção lógica que transmite notas das respectivas acontecimentos. E perceba que acontece um número muito, mas muito enorme de coisas em um instante de tempo. E a gente pode pegar qualquer instante de tempo. Acontecerá um número muito enorme de coisas. Um número infalável, eu diria assim. Em qualquer... Você pega 0,1 milésimo de segundo. Acontece muitas coisas. Porque o acontecimento na nossa realidade e em percepção é uma escala de mudanças. É uma coisa que nesse exato instante está em 0 e no instante seguinte está em outra percepção que não é 0. É 0 e sai do 0 e vai para um outro número. Pode ser 0,1 ou menos 0, ou 0 vezes, ou até um número maior, uma modificação maior. Porque tudo em todo momento está em mudança. E isso é muito. O homem não aguenta perceber tudo. É muito para nós. Por isso a gente coloca Deus como o aguentador. Deus, o computador, o aguentador, aquele que é possível no nosso meio de saber que é impossível para nós. Porque a gente tem noção de que existe muitos de nós e a gente pensa por eles quando a gente introduz essa lógica. Entretanto, contudo, todavia, existe ainda a individualidade. E dentro dessa individualidade, que a gente considera como lar do nosso espírito, nessa matéria, essa potência que vive em nós, o nosso espírito junto dessa massa, desse pão, né, celular, essa receita, a gente consegue ter grande porcentagem de razão de saber das escalas de momento em mudança. E isso é sensibilidade. Aliás, toda sensibilidade do ser em questão é uma escala de modificação a partir da percepção do meio externo para o interno. Então existe uma reação interna sobre essa via externa de admitir nos espelharmos, nos dar valor, ações inúmeras que são apenas e vêm apenas de uma corda só. A corda do espírito que vive em você, que é considerado, na verdade, como um sistema fisiológico. E, na verdade, né, a gente edificou a escala de saber construindo várias variáveis de armazenamento dessa cognição lógica que nos dá
capacidade de descrever tudo de uma forma entendível para o ser dentro das lógicas escaladas. Isso na percepção sensitiva. E é muita coisa, mesmo tendo feito algumas configurações para arredondar os conhecimentos dentro dessa maleabilidade científica, desse aglomerado de incorporação de caracteres lógicos, né? No sentido textual, né? De linguagens. Então, o que a gente tem, né? Por isso é comunicação. Só que essa comunicação, ela é arcaica, porque o próprio corpo se comunica sem se converter ao comunicado do cristianismo, ou da igreja, ou da linguagem, né? Ou do idioma. Porque eu não sei se você sabe, mas ciência é um idioma. Só que é um idioma que busca ser global. Porque ele busca ser a expressão do meio para um ser. E nesse ser a gente tem todos os vivos como uma expectativa de conhecimento, uma conexão para habitar nessa descrição. E aí você percebe que existem variações, só que tudo isso pode ser contado. Mas é muito, mas muito difícil falar ou contar um número incontável. E sabe o que o homem faz? Ele fala uma palavra e essa palavra magicamente significa esse número incontável. Sabe o que é isso? Isso é notação científica. Você é ciente da sensação que o meio causa em você, mas você não vai falar um número elevado à potência, a 10ª potência, elevado à potência porque é um número grande, né? Se você não vai falar 3, isso, deu um 3,7 elevado a vezes 10 elevado à 9ª. Eu estou sentindo hoje, nossa, esse café tá 2,7 vezes 10 elevado a 4. Não. Ele compactuou. Ele falou assim: no universo infinito de números, vamos compactar de tal forma que a palavra vai apreender o universo de algarismos e o tom vai defender na pronúncia evacuada da oralidade e da escrita, buscando sensorialmente, falando, causar sensorialmente ao outro, né, ao receptor, uma notação da qual a gente expede por consciência de viver dentro dessa habilidade habitada pela notar som. Então agora você pode até sentir o café 2,4, 2,4 vezes 10 elevado à 4ª. O momento de 2,4
2,7 vezes 10 elevado a 4. Tá vendo a modulação? Você sentiu isso mesmo, exponencialmente falando a partir da linguagem matemática sobre o lado cognitivo sensorial que utiliza dessa linguagem para compor nas contrações que há em você, né? É um número muito grande de sensações que você sentiu, entendeu? Você sentiu tudo isso de sensações, só que você edifica isso e você leva isso para isso é igual a o café estava excelente. Tá vendo? Então, quando você fala o café estava excelente e faz assim, isso representa essa notação. E nós notamos. Então tava bom. Tá vendo o que é simplificar? Então eu sempre ouvi minha mãe falando assim: menos é mais. Sim, simplifica para mim. Eu não tô te entendendo. Você fala de um jeito que eu não entendo. Eu não tô te entendendo. Não é não. É porque existe um modo de operação onde os habitantes eles lutam pela simplicidade. E essa luta já acontece há muitos anos. Porque dentro da vida em simplicidade, todos podem acessar e se converterem a esse acesso de sabedoria. Por mais que existam muitos e muitos formas de escalar ou seja, surpreender a realidade. E às vezes isso assuste as pessoas. Você já viu um cozinheiro com muitos ingredientes? A pessoa ela inventa, ela ataca a comida, mas ela ataca a comida com os condimentos que ela acredita estrategicamente serem coabitáveis, coexistentes para transformar o alimento em um sabor excelente, em um sabor maior no sentido dessa notação. Eu quero que você note. Tá, a gente chega na casa da vovó. Aí a vovó, ela tá meio calada e tudo. Aí ela traz uma bandeja com um chá e uns biscoitinhos como ela sempre faz. Só que ao tomar esse hábito, né? Ao tomar desse chá e comer desses biscoitinhos, você percebe, você nota que essa ação, essa apresentação, essa conta de sensação dada, né, pela administração da vovó, tem alguma coisa faltando. Não tá normal. Tem algumas sensações faltando. Então o número de, 3 vezes 10 elevado a 8 caiu para 3 vezes 10 elevado a quarta. Cadê isso? Esse tanto de expoente? Cadê aquele? Cadê aquele? Alguma coisa aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas querem ser notadas quando podem. Elas querem conversar mesmo quando não conseguem dizer. Vamos dizer, eu coloco o trâmite de elevar uma coisa do meio para dentro de nós, eu chamo isso de ritual.
Existe uma cerimônia, um ritual de levar algo para dentro de nós. Tanto é que lavamos as mãos, cuidamos desses detalhes, porque isso faz a diferença, não é mesmo? E instalamos várias coisas nas casas para fazer essa diferença, porque isso melhora nossas contas no sentido de vida. Isso nos dá vida, certo? Então, essa percepção da realidade que nós gostamos de contar e que se expressa em uma cerimônia, em um ritual, quando o ritual não está com o padrão correto, não acontece na despolarização que é precedida, né, que é esperada, existe uma comunicação ali. Olha, não estou bem. Olha, vai com calma. Me desculpa. Tem alguma coisa, eu errei. Mas às vezes nós não fomos feitos para errar. A gente erra quando quer falar. Você está entendendo? Por que que você aprende notação científica? Porque quando você nota alguém, você sente por alguém, a partir desse notar, porque você sabe, você crê que um ser humano não erra de propósito. É muito difícil de nós errarmos de propósito. Quando erramos alguma coisa, muito provavelmente é porque a gente quer comunicar algo. E às vezes a pessoa que recebeu o errado sobrou para ela, né? E sobrou para você. Entende? O que sobrou para você? Escutar essa notação. Então, nesse caso, notação científica é a forma que temos de colocar o infinito ou o tendendo ao infinito preso barra oral. Então você decora, você prende. Então você deixa de esperar pelo infinito e você preza pela palavra. Então a palavra nada mais é do que essa modulação do sentir, certo? E aí a gente tem essa atitude de modular o sentir, porque essa face aqui, ó, ela expressa tudo. Tudo ela expressa. Então, todo o meio, né? Tá vendo o anel de Saturno? Né? Então, todo o meio é sentido, é navegado. Né? Então, já viu o Saturno? O anel de Saturno aqui? Vamos ver a imagem de Saturno. Então imagine que Saturno, o planeta aqui, ele é o interior do organismo. E aqui, ó, esses anéis de Saturno são o exterior do organismo. Tudo que está no exterior do organismo, o interior sente.
Então existe uma troca, né? Existe uma relação muito grande entre esses dois. E aí qualquer mudança nesse meio é sentido. Isso é notação. Só que para reduzir a mudança, existe o hábito, né? Então, as expressões dos sentidos habitam o mundo, olha só, o mundo das ideias. Mas por que Platão falava isso? Mundo das ideias. Por que mundo das ideias? Porque essa sensação foi transformada, foi prendida em palavra. Então, a sua imagem, a verdade da sua imagem, a verdade desse processo de relação descritiva foi presa em palavra. Esse é o mundo das ideias. Entendeu? E aí, a notação científica é isso, né? Quando a ciência ela busca contar, né, o processo de contagem, né, junto da matemática e da física e de tudo, aqui. Aqui. Então, quando a ciência ela se relaciona com a ambição, né, o objetivo de contar para ter certeza, né, contar para ter mais certeza, ela elabora uma forma. E essa forma de contar traz para ela uma certeza maior. Ela não tem certeza. Todo resultado de conta não é certo. É uma forma de chegar mais perto da certeza. Tá bom? Por quê? Por quê, meu amigo, que tá atento? Porque todas as contas em relação a isso, a sentidos, elas partem de uma observação fisiológica que se ampara na conversão de todos a esse grau de números, a esse tipo de interpretação. Mas existe muitos dados nessa união de versos que fogem do grau de certeza, né? Você vai falar que é um meio, mas dependendo do observador, não é um meio, entendeu? Imagina que a gente tem várias pessoas aqui. Entendeu? Você precisa de acreditar e dizer a todos, ó, é um meio. E mesmo que para esses camaradas aqui não pareça, nem todos tenham certeza que é um meio, nem todos sentem um meio, de alguma forma eles vão acreditar, porque você usou a oração, você usou a notação, você delegou. E isso é notação, né? Nós estamos na ação. Nós estamos pela ação. Ação de organizar o espírito, né? O espírito das nações. Das nações ou noções, né? Noções, né? Então vamos dizer que o som ele se tornou para nós uma fonte de energia. Se tornou para nós uma fonte de energia porque o som ele trouxe para nós habilidades de comunicação. Só que a gente conseguiu com o som
gravar som. E aí saber quem é o nosso pai e mãe pelo som. E aí a gente percebeu que esse som emitido por alguém nos causa sentimento. Na verdade, a gente tem uma conta, a gente tem um banco de sentimentos, banco de sentimentos. De sentimentos de vozes escutadas. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, você não precisa esperar se tornar uma voz escutada, um vô, uma avó, para entender o que é voz. Agora você consegue entender o que é voz. A voz, o mundo mágico de Oz, é nada mais e nada menos do que esse crédito sem ver. Essa contração no organismo, né? Esse alimento cognitivo. Tudo por familiaridade, família, fama. A gente tem uma ilha dentro de nós. E nessa ilha que existe dentro de nós, moram ou podem morar, ou pode ter casas, né? Na ilha que existe dentro de nós, você pode ter uma casa. Se você falar e construir pela fala essa razão. Nossa, isso é incrível. Isso é mais foda do que as artes que a gente coloca no museu e reverencia, como Jesus Cristo na cruz, ou como Michelangelo, ou no seu Davi, ou como Leonardo da Vinci na sua Mona Lisa, e sei lá o que. Sabe por quê? Porque existe uma força na voz que impera a vida e te chama para viver. É um meio de viajar a partir da luz que a gente não conhece tão bem ainda, mas que eu já viajo há 32 anos, porque é o melhor que eu tenho da vida, é viajar na luz que o som propaga, né? A mecânica, quando falam que a mecânica ela é desassociada da luz, eu não acredito. Para mim não existe desassociação do som para a luz. As duas estão na mesma... Eu não estou falando na característica de onda e comprimento. Não, eu falo na relação de dependência, de instrução orgânica, né? Se falta som, existe luz diferencial. Se falta luz, existe som diferencial. E se alguém é corpo de luz e tem uma relação de luz com o mundo e tem a sua casa formada e todos os seus preceitos, claro que hoje em dia as casas elas são muito semelhantes porque existe essa ordem cristã, essa ordem templária, blá, 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 que faz com que a notação científica se torne um dicionário, se torne algo que é manifestado como se for, que é percebido de uma forma muito presa, né? De uma forma arredondada.
Tanto é que as pessoas, quando vão no comércio, elas arredondam a linguagem para comércio. Quando elas estão falando com a mãe ou com a mãe de alguém, elas arredondam a linguagem para falar com a mãe. Existem essas arredondezas dos movimentos de soar, né? Que é causa de edificação pela notação científica, né? É por habilidade de repetir o que o outro adverte saber e por causa de saber se doa assim. Para não doer tanto, entendeu? A gente doa da carne igual o outro doeu, porque ele está vivo. É pelo vivo que a gente vive. Então a gente viaja na luz e a gente sente viajar. Não é à toa que a gente pega muita impressão de artistas considerados pelas mídias e contratados por esses estúdios de celebração. Muitas das vezes são conselhos ou são conselhos, são influências no sentido da percepção que aquele ser ali aparece demonstrando na sua obra de dialogar, de nos colocarmos a ressonância da sua voz, naquele apelo de voz e luz, buscando fazer com que a gente sinta cada vez mais por notação ou assistir essa razão, insistir naquela versão de ser um programador de mentes, né? Ou seja, um youtuber. É uma coisa que eu faço, mas bem que eu queria ganhar um dinheiro para fazer isso, né? Seria bom, mas eu nunca ganhei nenhum centavo, para te falar a verdade. Mas é isso, né? Então, isso é notação científica. Aí existe essa conta que a academia faz. Então vamos continuar aqui rapidinho. Aqui, ó. Existe essa conta que a academia faz para, né, para construir, né, uma proximidade, né, para se aproximar do saber. Porque tudo que conta está contaminado, né? Contaminado. O contaminado, quando eu digo contaminado, eu digo pela ciência mesmo. Sentido. Então, você tem várias amostras. Mas como você deixa pura a amostra? Você apura ela, né? Você apura com testes. Testes de pureza. Testes de pureza. Né? Então, às vezes você percebe que uma amostra ela tá mais pura do que o normal. Mas por que você tem um normal? Já entendeu? Porque você parte de uma notação. E essa notação dos seres sobre os não seres, no sentido de interior para exterior, certo? Então todos esses jogos são para revelar a normal e aqueles que estão dos outros lados da normal, que aqui a gente tem um lado, um lado, um lado, um lado, um lado e um lado, né? Então a gente tem várias dimensões para distanciar da normal, para se distanciar. Eu estou em uma delas.
E eu estou em uma delas. Se quiseres me encontrar, pode ter certeza que eu não estou na normal. Aliás, quem é que se encontra na normal? Uma vez eu falei para uma pessoa que eu encontrava muito com ela, assim. Ela tava com medo de não parecer normal. Aí eu falei com ela assim: uai, mas quem é normal hoje em dia? O mundo ele já está na minha concepção de me aparar sobre a percepção do mundo, é que o mundo ele não é normal. Os habitantes e os hábitos não são normal. Nunca foi e não é normal andar de carro. Foi uma transformação. Motor não é normal. Luz elétrica não é normal. Falar de uma forma tão arborizada, tão lógica, tão complexa e tão com fundamento ou gerenciando fundamentos a partir de links e percepções e florestas de colheitas, assim, entre aspas, na relatividade do momento, não é normal. Isso tudo vem sendo criado, acessado por Deus em tese, da imposição do ministério de Jesus Cristo a partir do cristianismo e de suas eleições coordenadas ou coordenando os povos, os filhos de Deus. Mas quando eu falo cristianismo nesse sentido, eu falo no apelo científico, no apelo da divisão, no apelo do merecimento, em todas essas configurações das notações que nos dão vontade de ser notados. Porque não é comum a pessoa sair e querer ser notado por várias pessoas. Isso é perigoso. Isso é loucura. Uma filha ou um filho sair com uma roupa toda escandalosa é loucura. Isso não é normal. Isso é de outro lado da normal. Mas isso tem se tornado o mundo e o conhecimento do mundo para, de alguma forma, aparar essas pessoas num olhar de julgamento que Deus, ou que a religião, em nome de Deus, ou que o padre, em nome da religião, em nome de Deus, ou que a escolha pública pede na organização um lugar para todos que salve o máximo possível de almas, no sentido de levá-las ao mais próximo daquilo que é normal na notação média que media o estado do presente, né? Nesse sentido de estar em vida e comemorar e viver, né? E é isso. O resto é organização constante, né? Até porque viver é isso, né? Pensando nos fundamentos da percepção e da entalpia das massas, né? Das moléculas. Tem isso também. Mas estamos configurados para isso e isso, de alguma forma, tem o seu lugar. Então, hoje a gente trabalhou com a notação científica de uma outra forma e no próximo vídeo a gente continua talvez com outro tema, né? Vou ficando por aqui então, um abraço para vocês e fui!